Boa tarde, pessoal. Professor Sérgio Varela, vamos começar um pouquinho hoje sobre temas prováveis em prova discursiva. Vocês adoram isso, né? Vocês adoram que a gente faça uma lista, que a gente adivinhe temas. Então, hoje a ideia é a gente trabalhar um pouco temas, possíveis ideias para que vocês escrevam os seus textos, né? Então, vamos lá. Primeiro aspecto importante é que a prova discursiva hoje é como um filtro grande para os concursos, né? Então, assim, os maiores concursos, os bons concursos, a discursiva muitas vezes tira ali um bom candidato, o cara que não praticou. Porque quando você é um bom candidato na objetiva, o que é que falta para você colocar isso no papel? É prática. Hoje a gente não escreve mais, então a gente tem que trabalhar bem para que essa falta de preparo não seja algo que vai deixar você fora, né? Você vai estar tão bem preparado que a discursiva vai ser um diferencial para você, né? Então, que temas as bancas vão escolher quando você está falando aí em temas mais gerais, temas de atualidades, né? Então, você vai ter tendências sociais, políticas públicas, tecnologias, direitos fundamentais, coisas relevantes da atualidade, uma guerra que está acontecendo. Aquela guerra que está acontecendo hoje, muito difícil vai cair, porque você não tem tempo hábil daquilo aparecer no documento, né? Mas a coisa que aconteceu no ano passado, 2 anos para trás, é muito provável de que aquele tema, aquele assunto possa aparecer num texto. E aí vou trazer alguns temas para vocês. Então, o primeiro tema, um tema aí, um super guarda-chuva que está caindo em todo canto, que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Inteligência artificial e o mercado de trabalho. Só a inteligência artificial já dá temas diversos, né? E eu posso fazer sempre, normalmente eles fazem uma interligação com algum tema. Então, inteligência artificial e mercado de trabalho, inteligência artificial e saúde. Então, pode ter uma mesclagem, né? Uma mistura de temas que a gente vai trazer aqui. Então, a inteligência artificial deixou de ser seu futuro, né? Ela é o presente. Hoje, dificilmente alguém vai dizer, ó, hoje eu trabalho sem usar nada do Gemini, sem usar nada do ChatGPT, um Claude da vida. Então, todo mundo está usando aí um IA para ajudar em algum aspecto, né? E que impactos o IA tem no mercado de trabalho, né? Que desafios ela tem para o Estado, para o governo. Então, fica atento, né? Temas que quando eu falar de IA, o que, é que eu posso abordar, né? A automação dos empregos, a necessidade de requalificação, realocação daquele profissional, o papel de políticas públicas para conseguir fazer com que a IA não seja uma substituta, mas seja uma ferramenta dos trabalhos, né? Então não vou fazer com que Sérgio seja demitido, vou fazer com que Sérgio trabalhe melhor. Essa aqui é a proposta com toda a tecnologia, com toda a inovação que se vem, né? A questão de ética e regulação, as informações que você trabalha ali no IA, muitas vezes são dados sensíveis, né? Dados pessoais, como é que isso vai ser divulgado, se isso vai ser usado. Então são temas que podem trabalhar ali junto. A questão da desinformação e democracia. Então veja, democracia de vários países sendo invadido. Agora, recentemente, foi os Estados Unidos invadiu lá a Venezuela e pegou Maduro. Né? Você tem a guerra da Rússia invadindo e atacando a Ucrânia. Então, as democracias estão sendo atingidas, né? E aí, dentro dessa estrutura, você pode falar também da questão política, então as fake news, as redes sociais, né? As eleições. Sempre tem muito desse tema, então um ano eleitoral, a chance, né? Um concurso vai fazer para um TRE, a chance de que isso apareça é um pouco maior. Né? E possíveis abordagens que eu posso fazer com desinformação e democracia. Impacto da desinformação, educação midiática, responsabilidade das plataformas, está em voga. Tem vários processos nos Estados Unidos querendo que o Facebook se responsabilize por determinada situação. Né? Riscos da democracia, né? O alcance que essas ideias, né? Que essas fake news, que essas informações divulgadas de forma talvez errada, pode atingir, pode transformar um país. Então, um assunto aí super em dia para que você pratique. Outro assunto que também está sempre ali nos top 10, né? Desigualdade social e políticas públicas. É um tema clássico, antigo, cai desde que eu comecei a fazer concurso há 10 anos, 15 anos atrás, e vai cair nos próximos 10, 15 anos. E aí você pode focar, né? O que é comum aparecer ali, o acesso desigual a direitos básicos, o papel do Estado dentro desse processo de tentar dar mais equilíbrio às desigualdades, efetividade das políticas públicas. Então, a atuação do Estado, e não só do Estado, do ator privado, está transformando aquela realidade. Né? Trazer dados sociais como argumento. Então, é importante, muitas vezes, quando a gente está fazendo esses estudos, a gente ter números, ter dados ali na cabeça para que a gente traga isso para o nosso texto. Um outro tema aí também muito comum, sustentabilidade e meio ambiente. Mudança climática, desenvolvimento sustentável. Então, o mundo está mudando, o mundo está se transformando muito rápido. Você veja a quantidade de enchentes que a gente tem, nevascas mais fortes, calor mais acentuado do que tinha. E tudo isso passa por uma questão do meio ambiente bem controlado, do ambiente
cuidado, né? Você tem a questão das empresas, né? Você tem aquele negócio de ESG, então a preocupação com sustentabilidade. Isso pode aparecer como? A questão do desmatamento. Já caiu muito a questão do desmatamento, né? Floresta. Isso é um tema que talvez esteja, normalmente eu não tenho visto tanto. A crise hídrica, aí sim, a gente tem falado em diversos concursos, tem caído esse aspecto. A transição energética. Veja que a gente estava saindo ali do petróleo, né? Hoje você fala muito aí em carro, né? Que você usa é, energia, você usa energia solar na sua casa, você vende energia solar. Então essa transição energética tem acontecido. A responsabilidade coletiva e estatal dentro desse processo de conservação do meio ambiente e de sustentabilidade. Então um tema aí que eu diria que você tem que estar atento e tem que saber escrever algo sobre ele, né? Saúde pública e bem-estar social. Então a questão do SUS, a saúde mental, quantas pessoas a gente não vê se suicidando, né? Depressão. E a prevenção para que isso não aconteça. Como é que eu faço? Como é que o Estado atua? Como é que a pessoa atua? Como é que a sociedade, de uma forma organizada, atua para diminuir os problemas da saúde? Então, a saúde mental passa a ser enxergada como uma política pública. A importância do nosso sistema único de saúde, um dos maiores do mundo, por toda a crítica que a gente possa ter ao SUS. É um sistema aí, se você for olhar, muito lindo, que funciona de forma, apesar de muitas vezes precária, mas ele dá sustento. Ele, quando você tiver uma grande cirurgia, um grande problema, você, mesmo com o dinheiro, muitas vezes vai correr para o SUS. Aquele remédio caríssimo vem do SUS. Então, um sistema único de copiado e invejado por vários países, apesar dos problemas, eu sei que a gente tem ali ao utilizar um hospital público, né? Desafios na saúde preventiva, então não é só tratar no final, mas talvez prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. E veja de novo, gente, que esses assuntos se conversam. Né? Eu estou falando de bem-estar social, que eu posso misturar com o meio ambiente e falar da saúde pública. Então tem que estar atento a esses conjuntos. E aí como é que eu vou, como é que a banca vai cobrar isso, né? Uma estrutura básica que vai funcionar para qualquer texto. E aí você pode pegar esses temas que eu trouxe e começar a escrever. Você vai pegar lá saúde pública. Escreva uma dissertação sobre saúde pública. E aí você vai treinar, trazer uma introdução clara, 2 ou 3 parágrafos de argumentativos, trazendo motivos, justificativas do porquê aquele ponto que você trouxe no começo deve ou não acontecer. Né? E uma conclusão propositiva que eu sempre sugiro que no final de um texto, independente da banca ou a banca pedir sugestão, você traga um arremate e traga soluções, né? Propostas, exemplos de como aquilo pode ser trabalhado, aquilo pode ser resolvido, aquilo pode ser coordenado pelas instituições relativas àquele tema que você está abordando. Então tem que evitar erros comuns, como eu acho, né? Achismo. Achismo não, você tem que comprovar, você tem que trazer argumentos para demonstrar o que você está falando. A falta de uma proposta. Então, eu trago, estou falando do meio ambiente, de que está todo cheio de problema, mas eu não trago nenhuma ideia no final. Não seria interessante eu trazer ali uma, duas, três. E eu sempre digo, não traga só uma, traga duas ou três. Uma linguagem informal, você não está falando numa mesa de bar, você não está fazendo a aula como eu estou falando aqui com você, que muitas vezes eu uso um termo mais simples, né? Você tem que ter cuidado, é um texto formal, aqui está avaliando ali seu concurso, ali a diferença entre estar com R$ 0, está ganhando 10 mil, está ganhando 5 mil, está ganhando 15 mil. Né? E fugir do tema. O cara pede para falar de saúde pública, e aí você começa a falar de saúde, mas você foca na cirurgia do primo que fez um negócio, tem um problema na perna, e trata só a questão da saúde no hospital privado. Veja que você foge do tema. Ah, mas é saúde, mas veja, qual era o tema inicial que estava pedindo para ser falado? Então fique atento com relação a isso. Então como é que você pode se preparar a partir de agora? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, dá uma olhada, que a gente trouxe ideias de como você se preparar. Lógico que eles são cronogramas, você não precisa seguir aquilo à risca, mas ajuda muito, às vezes, para você dar o pontapé inicial. Né? Então, pelo menos aí você vai treinar a redação uma vez por semana. Sérgio, eu já estudei bastante, já tenho uma boa base, vai fazer todo dia, está perto da prova, 3 vezes por semana. Então, isso varia, mas pelo menos uma vez por semana. Vá guardando os seus argumentos. Então, você pode fez uma redação sobre saúde. Guarda aquela redaçãozinha ali no canto. Não joga fora aquele papel. De vez em quando você dá uma lida, né? Aqueles argumentos legais vão ficando ali na sua cabeça, né? Acompanhe atualidades com foco em políticas públicas. Aqui tenha muito cuidado. Eu tive alunos já das mentorias, né? Que eu, quando eu perguntava, por que você estava estudando? Aí estava lá na marcação do tempo do cara, atualidades. Então a pessoa passava o dia todo vendo jornal querendo dizer que estava vendo atualidades. Ele não queria estudar, na verdade. Então tenha cuidado com isso. Nosso corpo e a nossa mente vai tentar nos sabotar a todo momento. É isso que a gente tem que evitar. E treine com temas interdisciplinares, como eu disse ali, os temas conversam entre eles. Se você puder,
Contrata ajuda no profissional. Hoje tem várias pessoas que fazem isso, a gente faz isso aqui também, tem pacotes de correção individualizada, mas não necessariamente você tem que comprar comigo, onde você vai conseguir ali ter uma redação corrigida por um profissional. E é diferente de um IA corrigindo, é diferente do seu colega corrigindo. Porque, por exemplo, nós aqui, eu trabalho com recurso há mais de 10, 15 anos trabalhando com recurso. Então ali eu tenho visto e vivido isso há vários anos. E como as bancas corrigem, como você deve se colocar. E isso você não vai ter em nenhum outro canto. Então eu acho que vale muito a pena quando você pode fazer. Né? A preparação é que vai fazer a sua diferença, é que vai fazer o seu resultado final. Então, gente, é isso. Eu deixo para vocês aqui o nosso canal no YouTube, né? Para que vocês se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, dá o joinha, sai aquele negócio do hype, bota o hype. O que é o danado do YouTube que foi criado? Segue a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida, nos procura. E aqui no link também do canal do nosso textinho, eu esqueci de falar, a gente começou fez uma parceria com algumas dessas empresas de cursinhos, né? Para que vocês consigam comprar cursos aí com mais desconto. Então você aproveita, né? Você achar que o curso vale a pena, não trabalho com nenhuma, né? Não tenho nenhum ganho com isso, mas você consegue ali ter um desconto naquele pacote que você está comprando. Um grande abraço, sucesso e qualquer dúvida pode nos procurar.